Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje começando aí a semana 2 do PET 1 de matemática de vocês. E em específico a gente vai falar, de PA, PG e sistemas lineares. Só uma observação, hoje nossa aula está acontecendo na quarta-feira às 10 horas, porque na sexta é feriado. Na semana que vem, aula sexta-feira normalmente, beleza? Então, a gente continua aí mantendo aula na sexta-feira às 10 horas da manhã. Só hoje, porque nesta sexta ela é feriado, né? Então, vamos dar início aqui ao PET 1 de vocês. A semana 2 do PET 1 de vocês. A primeira questão que nós temos é a seguinte. Gauss, considerado o maior matemático de todos os tempos, com a idade apenas de 7 anos, deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Seu professor havia pedido à turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Quanto Gauss encontrou? Então, esse aí é uma questão que a gente vai identificar por PA e a gente vai ter que determinar a soma dos 100 primeiros termos, dos 100 primeiros números naturais ali de 1 até 100. Então, se eu somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o número 100, qual que vai ser o resultado final? Isso aqui a gente vai ter que resolver utilizando, já que a gente está falando de soma de PA, a gente vai ter que utilizar a soma dos n primeiros termos dessa nossa sequência. Mais uma vez, no caso é PA, então a gente vai utilizar isso aqui. Esse quadro com essas fórmulas eu retirei do PET de vocês, está tudo lá. Basta realmente, logo no início da semana, já tem o quadro com os comparativos das fórmulas de PA e PG, identificando cada um desses termos. Então, vamos resolver essa nossa primeira questão aqui, olha. A fórmula, que nós vamos utilizar é a soma dos 100 primeiros termos, onde n é 100. O nosso primeiro termo, nosso A1, é o primeiro número que nós temos, que é o 1, mais o nosso AN, que é o nosso último termo que nós temos, é o termo 100, vezes o número 100, que n é a quantidade de termos que nós temos, isso aqui dividido por 2. Olha, como que eu posso resolver essa minha questão aqui? Eu posso primeiro simplificar, olha, 2 por 100, aqui dá 50. 50 aqui nesse caso. 100 mais 1 é quanto? 100 mais 1 é 101. Vezes 50. 101 vezes 50 vai dar, então, o valor final de a soma, então, dos 100 primeiros termos é igual a 5.050. Então, aqui, olha, resolvemos, determinamos a soma dos 100 primeiros números naturais que nós temos e o valor é 5.050. Pessoal, então vamos para a questão 2. No caso aqui da questão 2 é a seguinte. Uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela a seguir. Então, nós temos a tabela aí, com o horário e a quantidade de bactérias que nós tínhamos em cada horário. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas desse mesmo dia? Então, nós temos que determinar ou encontrar, pelo menos mais essas quantidades aqui. Em específico, óbvio, nós temos que determinar a quantidade de bactérias aqui às 20 horas. Mas como que a gente vai fazer isso? Repare que lá na pergunta, mantido esse padrão, ela usa essa frase, esse termo, esse padrão. Ou seja, nós temos alguma lógica nessa tabela que a gente vai ter que descobrir que lógica é essa. Vamos pensar aqui, olha. Primeiro, na quantidade que está variando. Aqui varia 3, 4. Depois 5, 7. Repare que a ordem de variação aqui não está sendo mantida a mesma. A gente realmente está variando nessa quantidade aí. Se fosse, por exemplo, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, a gente teria alguma lógica nisso aí. Aqui não tem, mas alguma lógica realmente aqui a gente vai encontrar. Olha, repara que no horário das 2 da manhã, nós tínhamos 10 bactérias. Depois, 3 horas depois, às 5, a gente passou para 20 bactérias. Então, olha, aqui variou 3 horas e aqui nós dobramos a quantidade. Então, é como se eu tivesse multiplicado por 2 a quantidade de bactérias. Será que esse padrão aqui se mantém? Olha, aqui de novo variou 3 horas e aqui nós dobramos de novo a quantidade de bactérias.
Então, aqui as 8, né, mais 3 dá 11. 11 tem que ter o dobro também aqui, olha, no caso, 80. Depois, mais 3 dá 14. Aqui deu 160, é o dobro de 80. Mais 3 vão ser 17. O dobro de 160 é 320. E depois, mais 3 dá 20. E o dobro de 320 vai ser 640. Então, aqui a gente pode resolver também isso através de sequência lógica, né? A gente encontrar realmente um padrão, alguma lógica por trás de todos esses valores aí e, a partir disso, descobrir os valores restantes, né? Os valores que faltam. Que, no caso, o valor que faltava, o nosso valor que a gente queria encontrar, era o valor das 20 horas, que é equivalente a 640 bactérias, ou seja, alternativa D de dado. Vamos para a questão 3, então, pessoal. Olha, uma progressão geométrica contém 10 termos. Sabendo que sua razão vale 3 e que sua soma vale 14.762, qual é o seu primeiro termo? Vamos fazer essa por partes, então. A gente está falando de uma PG. Nós sabemos que a razão da PG é representada pela letra Q e nós sabemos que essa razão vale 3. Nós também sabemos que a soma desses 10 primeiros termos da nossa PG é de 14.762. Nós temos o número de termos, que é 10, e nós não temos o nosso primeiro termo, que é o que eu tenho que descobrir. Vamos voltar lá naquela tabelinha no início? Olha, a soma dos termos de uma PG a gente consegue ilustrar dessa forma aqui, olha. A soma dos termos é igual ao primeiro termo, que multiplica, abre parênteses, 1 menos a razão elevada ao número de termos, dividido por 1 menos a razão. Então, vamos só copiar aqui a nossa fórmula. Olha. A soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo, que vai ser 1 menos q elevado a n, dividido por... Então, se nós temos aqui essa fórmula da soma dos termos de uma PG, vamos substituir os valores que nós temos aqui. Olha, vai ser de 14.762 igual ao primeiro termo que nós não temos, elevado a 1, que multiplica, né, 1 menos a nossa razão, que é 3, elevado a 10, dividido aqui por 1 menos a nossa razão, que é 3 também. Fazendo, então, a nossa resolução aqui, a gente vai pegar aqui, então, e multiplicar cruzado esses dois termos aqui. Aqui é como se fosse dividido por 1, né? Vamos multiplicar cruzado, a gente vai encontrar o valor A1, que multiplica 1 menos 3 elevado a 10. A gente tem como resultado o valor de 59.049 igual ao termo ali ainda de 14.762 vezes esse termo, 1 menos 3 dá menos 2, não é? Então, é vezes menos 2 ainda. Resolvendo aqui, olha, o nosso termo. Eu já vou fazer de uma forma mais direta aqui, pessoal. Se eu quero descobrir o A1, o que eu tenho que fazer com esse termo todo? Ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, nós vamos ter aqui o valor do A1 igual 14.762 vezes 2, vezes menos 2, né? A gente vai encontrar o valor de 29.524 negativo. Isso aqui ainda é dividido por 1 menos 59.049, a gente vai ter o valor menos 59.048. Esses dois valores aí, agora que nós temos que fazer, então, é dividir. Vamos pegar e vamos dividir esses dois termos. Que pelo valor aqui, olha, 24 e 48, isso tem cara de ser o dobro do outro. Se um é o dobro do outro, né? Então, a gente pode simplificar isso aqui por 29.524, a gente vai obter o valor menos 1 dividido por menos 2. Fazendo a divisão de sinal, menos com menos dá mais. 1 dividido por 2 dá 0,5. Ou seja, descobriu o primeiro termo da nossa PA.
da nossa PG, desculpa, que é 0,5, ou seja, alternativa A. Beleza? Vamos continuar aí. E, pessoal, mais uma vez, lembrando, né, acredito que vocês já saibam disso, mas se tiver alguma dúvida, se não entendeu alguma resolução, me mandem mensagem lá no WhatsApp para a gente poder esclarecer as dúvidas de vocês. O balanceamento de reações é um método utilizado em diversas áreas da química para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias participantes da reação, bem como estabelecer as proporções existentes entre os componentes. A lei de conservação das massas, proposta pelo químico francês Antoine Lavoisier, é o fundamento por trás do balanceamento das equações químicas. Durante uma reação química, os átomos participantes não são criados nem destruídos. Eles apenas sofrem um rearranjo quando passam de reagentes para produtos. Existem 3 métodos principais de balanceamento: por tentativa, por oxirredução, NOx, ou pelo método algébrico. O método algébrico recai em um sistema linear. Por exemplo, suponhamos que seja necessário balancear a seguinte equação química. Então, nós temos toda essa equação aí para poder balancear. Introduzimos os coeficientes como incógnitas. A gente, né, destaca, então, em frente de cada substância, uma incógnita qualquer, onde essa incógnita vai realmente ter que balancear, ou seja, a quantidade, né, de átomos de cloro desse lado aqui da nossa equação tem que ser a mesma quantidade de átomos de cloro dessa equação. Então, é realmente fazer essa balança, né? A mesma quantidade de átomos de um lado tem que ser a mesma quantidade de átomos do outro, seja de cloro, oxigênio, hidrogênio, zinco, magnésio, potássio, qualquer coisa nesse caso aí. Então tá, isso aqui foi tudo só mesmo uma introdução, e a questão é a seguinte: os menores números inteiros positivos que balanceiam uma dada equação são chamados de coeficientes estequiométricos. De acordo com a lei de conservação das massas, analisando respectivamente a conservação da massa do potássio, manganês, oxigênio, hidrogênio e cloro, obtemos o seguinte sistema linear. Então, nós temos o sistema linear aqui, né, com as igualdades que nós temos, de A igual a X, A igual a Y, 4A igual a W, B igual a 2W, B igual a X mais 2Y mais 2Z. Beleza. Como existem 6 incógnitas e apenas 5 equações, somos obrigados a chutar um valor inteiro positivo para uma das incógnitas e, a partir dessa escolha inicial, determinar os valores das outras. Complete a tabela a seguir com os respectivos coeficientes estequiométricos. Então, aqui a tabela já está dando o nosso valor de A igual a 2. Ou seja, nesse nosso sistema, eu já tenho que onde tem o A, ele vai ser igual a 2. Ou seja, o 2 aqui é igual a X, o 2 aqui é igual a Y, e nós temos que 4, né, vezes 2, que é o 4A, é igual a W. Então, como que a gente pode calcular isso aqui? Olha, o nosso cálculo ele pode partir do seguinte princípio, que o valor do X é igual a 2, o valor do Y é igual a 2, e o W é 4 vezes 2, que dá 8, é igual a W. Ou seja, o X vale 2, o Y vale 2 e o W vale 8. Já descobri 3 dos valores só com o valor A. Reparem que no caso do valor B, nós temos que B é igual a 2W. Então, vamos colocar aqui que B é um valor que eu não tenho ainda, é igual a 2 vezes o valor do W. O W nós não descobrimos. O W não vale 8. Então, B é igual a quanto? 2 vezes 8 dá 16. Então, B aqui já vale 16 nesse caso. Agora, só falta o Z. Repare que nessa última equação que nós temos, nós precisamos, né, de todos esses outros valores das incógnitas, com exceção do valor A. Então, B vale 16, vamos só substituir os nossos valores ali. X é 2, mais 2 vezes o valor do Y, que é 2 também, mais 2 vezes o valor do Z. Como que a gente vai resolver isso agora? Olha, primeiro, vamos resolver todos esses números, né, que nós temos. Então, vamos ter aqui o valor 16 igual 2 mais 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, mais 2z. Vamos pegar esse 6 aqui e passar para o lado de cada igualdade. Ele está positivo de um lado, ele passa com o sinal inverso, né? A operação inversa. Então, dá 2z. 16 menos 6 dá 10, igual a 2z. Então, fazendo a divisão aqui agora, nós vamos ter que z vai ser igual a 10 sobre 2, ou seja, nesse caso, z é igual a 5.
descobrir então o valor do z aqui também nesse caso, sendo o valor igual a 5, beleza? Então aqui, pessoal, na questão 5, nós temos o seguinte: considere o seguinte sistema linear: 2x mais y igual a 5 e 4x menos y igual a 7. Então, nós temos que resolver o sistema pelo método da substituição, pelo método da comparação, pelo método da adição e depois ainda falar qual foi o método que você achou mais confortável. Então, vamos pegar e resolver passo a passo esse sistema nosso aqui, olha. No caso da substituição, o que eu tenho que fazer nesse sistema, deixa eu só escrever ele aqui de novo, ó, 2x mais y igual a 5, 4x menos y igual a 7. O que nós temos que fazer nesse caso aqui, na substituição, o primeiro passo é isolar um dos nossos termos. Eu vou pegar a nossa primeira equação e isolar um dos dois termos, ou o x ou o y. Como o y ele só tem um, né? É só um y, ele vai ser mais fácil de isolar. Então, eu vou colocar o y isolado aqui. E aquele 2x eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, nós temos 5 menos 2x, ou seja, isolei um dos termos. Depois que eu isolo um dos termos, eu vou então fazer o quê? Vou fazer uma substituição na nossa segunda equação que eu utilizei aqui, olha. Então, vai ser 4x menos, no lugar do y, eu vou escrever esse termo que eu encontrei aqui, que é 5 menos 2x. E agora, o que nós vamos fazer aqui, igual a 7, né? E vamos resolver essa nossa equação formada aqui, olha. Então, vai ficar 4x menos, fazendo a multiplicação de sinal, né? O 5 é positivo, aqui tem um menos do lado de fora, mais com menos dá menos. Depois, menos com menos, mais 2x igual a 7. Vou pegar esse 5 e passar para o lado de cá da igualdade. Enquanto isso, eu vou somar aqui, olha, 4x mais 2x dá 6x igual 7, o 5 está negativo e passa positivo. Então, aqui, continuando resolvendo do lado de cá, ó, vai dar 6x igual 7 mais 5, 12. X aqui, resolvendo de uma forma mais direta, ele vai dar 2. Eu pego o 6, passo ele para o outro lado dividindo. Nós temos o resultado final, então, de x igual a 2. Para descobrir, então, o valor do y, como que eu faço? Olha, para descobrir o valor do y, eu vou ter que pegar aqui onde tem o y, onde tem o x, eu vou substituir aqui por 2. Então, vai ser 5 menos 2 vezes 2. Y aqui vai ser igual a quanto? A 5 menos 4. Y é igual a 1. Resolvi a nossa questão aqui, então, olha. X igual a 2, y igual a 1. Então, esse foi o método da substituição. Agora, vamos resolver o método da comparação. Deixa eu só, então, copiar a nossa equação aqui para a gente resolver pelo método da comparação. Eu, particularmente, não gosto desse método. Acho ele mais chato, mais chatinho, mas vamos lá. Olha, no caso do método da comparação, eu vou, então, manter o mesmo raciocínio da substituição. Olha, eu vou isolar um dos meus termos. No caso, eu vou pegar o y, que ele já está mais fácil de isolar. Y, então, vai ser igual a 5 menos 2x. A minha segunda equação, eu vou isolar de novo o mesmo termo que eu isolei aqui. No caso, eu peguei o y para isolar. Então, eu vou isolar o y aqui de novo também. Olha, nós vamos ter, então, o valor menos y igual a 7 menos 4x. Repara que o termo ele tem que ser igual. Se um termo está positivo, o outro tem que ser positivo também. E aqui nós temos um valor positivo e o outro negativo. Então, não pode ser isso. Tem que ser os dois a mesma coisa. Vou pegar essa nossa segunda equação aqui e multiplicar toda ela, então, por menos 1. E a gente vai obter, então, a equação y é igual a menos 7 mais 4x. Ok, então nós temos essas duas equações com y. Vamos circular ela aqui de vermelho, só para dar um destaque, sublinhar de vermelho aqui as nossas duas equações. O que eu sei aqui agora pelo método da comparação é que y é igual a y, né? Por mais que eu não saiba o valor de y, eu sei que o valor de y é igual ao valor de y. A gente, né, tem uma comparação que tem como comparar. E o que eu vou fazer aqui é justamente isso. Olha, vou pegar essa nossa primeira equação aqui de azul e vou escrever o valor do y aqui, que é 5 menos 2x.
e eu vou comparar, ou seja, vou igualar ao nosso valor do y que eu encontrei aqui também, que é menos 7 mais 4x. Olha, o que eu vou fazer aqui nesse caso, eu vou pegar esse menos 7 e passar para cá, pegar o 2x negativo e passar para cá. Nós vamos ter 5 mais 7 igual 4x mais 2x. 5 mais 7 dá 12. 4x mais 2x dá 6x. E aqui, como que eu resolvo essa parte? Vou passar para o lado de cá, ó. 12 dividido por 6 igual a x. 12 dividido por 6 é 2, igual a x. X é igual a 2. Encontrei já o valor do x. E agora o valor do y? O valor do y é só eu substituir ali onde eu quiser substituir. No caso aqui, olha, vamos pegar a nossa primeira equação aqui. Vou fazer aqui no cantinho de vermelho, ó, vai dar y igual a 5 menos 2 vezes 2, que é o valor, né, que nós encontramos. Então, o y aqui nesse caso vai ser igual a quanto? 5 menos 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 dá 1. Mas, Christian, você encontrou os mesmos resultados aqui na letra A. Exatamente, o objetivo é justamente esse. A gente realmente encontrar os mesmos resultados que nós encontramos aqui anteriormente. Porque o sistema é o mesmo, ele não mudou. A única coisa que está mudando aqui é a forma de resolução desse sistema. Vamos resolver, então, esse mesmo sistema pelo método da adição. E como que eu vou resolver aqui pelo método da adição? Olha, o método da adição, para eu realmente adicionar, para eu somar essas minhas duas equações do sistema, eu tenho que ter o mesmo termo, um positivo e um negativo. Eu tenho. Nesse caso aqui, olha, como eu já tenho, eu já consigo fazer essa soma de forma direta. Esse y aqui está positivo e esse mesmo y aqui está negativo. Ou seja, quando eu somo esses dois termos, eles se cancelam, eles se anulam. O objetivo da resolução do método da adição é esse mesmo, é que a gente anule, que a gente cancele duas incógnitas, né? Dois termos aqui, no caso que seja a mesma. Nós temos agora o 2x e o 4x, somando dá 6x, 5 mais 7 dá 12, x é igual a 12 dividido por 6, x é igual a 2. Achei aqui já o valor do x. Agora o valor do y. Como que eu vou fazer o valor do y? Olha, para descobrir o valor do y, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a primeira equação ali, vou escrever ela 2x mais y igual a 5. E o valor do x nós descobrimos que é 2, né? Eu vou pegar esse valor aqui e substituir na nossa equação ali. Então vai dar 2 vezes 2 mais y igual a 5. 2 vezes 2 não é 4? Já vou pegar esse 4 aqui e passar para o lado de cá da nossa igualdade. Y é igual a 5 menos 4. Y é igual a 1. Resolvi a nossa equação ali com os mesmos dois valores. X igual a 2, y é igual a 1. Agora nós temos a letra D. Qual método você achou mais confortável? Isso, particularmente, né, eu prefiro ou o método da substituição ou o método da adição. Acho que varia de sistema para sistema e, nesse caso em específico, né, com esse sistema, acho que é mais fácil o método da adição, porque o método da adição é muito mais simples, foi muito mais prático a gente adicionar ali. Quando nós não temos um método mais direto como o da adição, né, quando a gente tem um sistema mais diferente, onde não temos valores, né, opostos, igual nós tínhamos nesse aqui, aí talvez o método da substituição seja mais direto. Mas, particularmente, eu prefiro, né, adição, o método da adição ou o método da substituição. Igual eu falei, eu não gosto muito do método da comparação. Mas isso é uma resposta mais pessoal. Então, realmente, varia de pessoa para pessoa, né? Resposta pessoal não é à toa que tem esse nome. Pessoal, então a gente já vai encerrando a nossa aula por aqui. O nosso tema aqui, então, vai ser a nossa palavra-chave. Por mais que eu não goste, né, vai ser aqui, então, comparação. Me manda a palavra comparação para vocês garantirem a presença da aula de hoje. Nos vemos, então, na semana que vem, na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Aguardo todos vocês lá. Pessoal, bons estudos, um abraço, tchau!